No ar, mais um episódio do podcast Põe na Bancada. O programa que traz a informação sem filtro, com dados e uma pitada de provocação para gerar o debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a COP30. Muito se fala sobre a COP30, esse grande evento que vai acontecer no próximo mês na cidade de Belém e que vai trazer a atenção de todo mundo para cá. E no programa de hoje, a gente pretende discutir o seguinte: o que interessa a COP30 para um morador ali do Caladinho ou um morador lá da linha, lá em Cacoal, lá em Cerejeira, o que significa a COP30 para nós que moramos em Rondônia, para nós que vivemos na região amazônica. E para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui 3 convidados que com certeza darão conta de abordar essa temática. Eu estou trazendo aqui o líder maior da população do povo Paetê Suruí, Almir Suruí, lá de Cacoal. A jornalista Luciana de Oliveira, da mídia independente, ligada ao blog 247 e vai participar lá em Belém fazendo a cobertura da COP30. E o Diogo Hungria. Diogo Hungria é de uma ONG daqui de Rondônia, da Canindé, e também da startup Meu Pé de Árvore. Um biólogo que tem uma experiência concreta de ações já voltadas para essa questão da recuperação da nossa floresta. Então, o objetivo desse programa é o seguinte: COP30, o que eu tenho a ver com isso? E eu ainda acrescentei no título aqui: o clima mudou e a gente já sente na pele. E para começar, nós vamos fazer uma breve apresentação aqui dos nossos participantes. Quem vai começar? Almir Suruí. Obrigado, Roberto, por essa oportunidade, convidar, falar do tema tão importante, não só para Rondônia, para o Brasil, para o mundo, que é COP30, que é uma grande ameaça que a mudanças climáticas está trazendo ou faz, já um fato no mundo, Então, esse tema, para mim, tem que ir na debate, tem que ir atingir para que a população geral, para que a gente possa entender melhor como enfrentar junto esse desafio que a mudança climática está trazendo para o mundo. Ok. Bom, eu sou a Luciana Oliveira, jornalista aqui de Porto Velho. Sou repórter do Brasil 247 e produzo também para a estatal Rádio Internacional da China. Estou indo para a COP fazer essa cobertura. Um COP que acontece na nossa casa, a maior floresta tropical do mundo. Amazônia, a minha casa, Rondônia, Amazônia. E achei uma baita sacada o Brasil 247, que foi eleito agora bicampeão como o melhor portal de notícias pelo prêmio iBest, ter pensado em mim, ter pensado em alguém que vive na Amazônia e que vai falar dos problemas daqui com amor, com a coragem que eu tenho para defender essa terra, essa porção da Amazônia. Diogo. Olá a todos, Diogo Hungria, fundador do Meu Pé de Árvore, associado da Canindé, entusiasta aí da floresta, apaixonado, Fui fazer biologia por causa disso e fundei o Meu Pé de Árvore por causa disso, por causa da degradação ambiental. Então, ao meu ver, a gente tinha que voltar fazendo diferente, E tratar desse assunto me alegra muito, porque desde a faculdade que eu fiz biologia, eu fiz um trabalho sobre mudanças climáticas. E lá atrás, em 2005, eu fiquei assustado com que eu cheguei à conclusão que já era um problema gigantesco e ninguém falava. Eu falei, nossa, deu errado, gente, vamos voltar. Por isso eu fundei o Meu Pé de Árvore e a gente luta hoje para viabilizar a restauração desses ecossistemas, porque o clima é a nossa casa, é o que a gente tem. Então a gente pode se adaptar, mas a gente tem que restaurar as nossas florestas, senão a gente não vai ter um clima favorável para a nossa existência. Ok. Eu vou começar trazendo aqui um questionamento de uma moradora aqui do bairro Caladinho. Eu vou fazer diferente, geralmente eu vou trazer o questionamento dela. A dona Maria perguntou o seguinte aqui: essas reuniões servem para quê? E ela vai mais à frente, ela ainda diz: aqui a gente sofre com o calor e falta d'água. Então eu vou fazer a pergunta para vocês: para que serve a COP? É uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta, Dona Maria, né? Dona Maria. Dona Maria, eu vou tentar lhe explicar rapidamente. A COP
a convenção, a conferência das partes com relação à convenção que foi assinada na ECO 92, originada na ECO 92, para debater a mudança do clima num acordo de cooperação global. Vou lhe dizer o que essa COP tem a ver conosco. Tudo, absolutamente tudo. Nós estamos em Porto Velho, capital que em 2024 teve por vários dias o pior ar do mundo, que ficou irrespirável, coberta por fumaça, né? E a senhora sentiu isso na sua casa, eu tenho certeza. Então, a gente enfrentou um período eleitoral com 7 candidatos a prefeito. E a pauta do meio ambiente simplesmente foi ignorada. Nenhum deles trouxe esse tema para ser debatido, com a fumaça queimando, né? Com a fumaça correndo dentro das suas casas. Estava todo mundo asfixiando, a gente em plena campanha eleitoral, e o tema do meio ambiente era negado nos debates. A nossa classe política, a nossa Assembleia Legislativa, a nossa bancada federal está toda vocacionada, direcionada à destruição do meio ambiente. É só olhar os projetos que foram aprovados na última década, que pioraram muito. Então, nós temos uma classe política comprometida com a destruição do meio ambiente, comprometida com o silêncio, inclusive, dos problemas que estão dentro da nossa casa, e a gente vai falar para quem? A gente vai gritar para quem? Pedir socorro para quem? Os ribeirinhos foram para a porta do prefeito, do ex-prefeito, com um documento, pedir socorro, pedir água, e não foram recebidos. Então, a COP é a oportunidade que a gente tem de mostrar esses problemas que atingem mais os problemas causados pelo aquecimento global. Eles atingem mais os países menos desenvolvidos, as parcelas mais vulneráveis, mais pobres. Então, essas pessoas, para serem ouvidas, elas precisam de uma grande vitrine como essa da COP, né? Eu tenho certeza que o que for dito lá, pela presença maciça dos povos indígenas que aconteceu maior de nessa todos, COP, né? a maior participação maior indígena de COPs, vai ecoar pelo mundo todo. Então, por isso que é tão importante. E no bioma mais importante do mundo para o clima, que é a Amazônia. Mas então, Diogo, diga aqui, a dona Maria, ela quer saber para que serve isso daí? Como é que é? A Luciana já deu um pontapé. Quem participa disso? Vamos então por aqui. Quem vai Governos. Quem vai decidir sobre essa realidade, sobre esses efeitos gerados aqui? Todos, né? Cientistas, governos, associações, então, organizações da sociedade civil têm entrada lá, como tem a Canindé, como tem os povos, as associações. Então, eles vão lá e podem debater diretamente com os grandes governantes. Porque eles vão estar na mesma sala, né, discutindo as pautas, falando, não, peraí, isso daí não serve pra gente. Então, eu participei da última COP de biodiversidade. E a gente podia entrar na sala que estava decidindo política pública mundial. Né, de falar, não, peraí, isso aqui não faz sentido. Eles, não, então vamos mudar o texto. Você fazia propostas. Então você pode ajudar a mudar a regra do jogo e falar, ó, peraí, como é que a gente vai forçar os governantes no Brasil a garantir que a Dona Maria tenha água? Que tenha políticas públicas, que o órgão estadual do meio ambiente seja efetivo lá para não deixar queimar e brigar e não deixar invadir a terra indígena, não deixar degradar e cobrar que seja restaurado a área que tem que ser restaurada, né? É nessa COP, que é uma grande assembleia, é uma grande reunião, né? Que a gente fala bonito, né? Cooperação das partes, né? É o maior órgão colegiado da ONU. São 197 países. Então eu vou fazer uma provocação aqui. Então eu vou fazer uma provocação. Diga, Almir. Não, eu quero também, assim, responder a Dona Maria. Então responda a Dona Maria. Ela quer saber para que serve esse negócio aí dessa COP. Dona Maria, com as palavras muito simples, né? Eu quero te responder assim. Na verdade, esse Conferência das Partes das Nações Unidas, que é um órgão internacional, nasceu em Estocolmo, na Suécia. E depois
92, Eco 92 no Rio de Janeiro, onde, baseado no conhecimento científico, os nossos líderes dos países daquele tempo decidiram que a gente precisava, a sociedade precisava desenvolver de forma responsável, com responsabilidade social, econômico, ambiental, um país, todos os países, porque diziam que vai acontecer aquecimento global, né? Mudanças climáticas, porque da forma que a sociedade desenvolve, não tem responsabilidade ambiental que pode prejudicar o serviço que a natureza presta para a humanidade, como a água, né? Então, assim, aqui no Brasil, segundo pesquisadores, cientistas, nós mesmos, sociedade, vejam que o que ajuda a aquecer a mudanças climáticas é o desmatamento. Então, o Brasil vai na COP 30 agora, vai propor que como um modelo que deveria ser desenvolvido para a Amazônia, né, onde nós temos um papel importante, que o papel da Amazônia pode ser o maior potencial de ajudar a equilibrar esse clima que está ameaçando o mundo. E para isso, né, o governo tem que propor como que eles vão também compensar economicamente a sociedade para que eles possam ajudar também. Porque se eles regular o desenvolvimento que desmatam, né, eles vão ter que buscar outras alternativas, outra forma de desenvolver a nossa Amazônia, para que a gente não possa ficar mercê da política pública ou sem ter qualidade de vida. Então, COP30 é um espaço onde que a sociedade, o governo, setor privado, terceiro setor, todo mundo sentam numa mesa para discutir o que o mundo deve fazer para trazer o clima equilibrado. Segurar, né? Não deixar piorar. Então, assim, porque piorar aumenta a conta. Aumenta a conta de água, conta de luz, a comida. Você pode aumentar indefinidamente? Pode. Se o clima aumentar indefinidamente, quem que vai pagar o preço? É a periferia. É quem tem menos dinheiro para comprar comida. Porque vai ser caro produzir comida. Então, uma conferência dessa onde falar, não, governos, vocês têm que segurar. Não pode desmatar tanto, não pode poluir tanto, vocês têm que reduzir, têm que descarbonizar, reduzir a emissão de carbono, né, para tentar não acelerar tanto o aquecimento global, que é já comprovado. O ser humano ele acelerou muitas vezes o aquecimento global, né? Depois a gente pode até falar sobre isso, mas é assim, porque esse aquecimento ele traz prejuízo econômico. Né? Olha Rio Grande do Sul, o que aconteceu? As queimadas aqui, né? Foram quase 5 meses de fumaça, não foram? Eu fui parar no hospital com pneumonia. Aí o que aconteceu? Veio a conta depois. Remédio, antibiótico, porque eu fui pro hospital com pneumonia por causa das queimadas. E Diogo, a estrutura do governo não consegue atender quando acontece. Não foi público, mas aqui, ó, o seu Zé, eu fui fazer uma pesquisa antes, tá? O seu Zé da linha 603 de Jaru, ele fala o seguinte, você começou a falar aqui de aquecimento global, tem que deixar bem claro o que é essa questão aqui, legal, o que gera isso. Ele fala aqui o seguinte, aqui, esse papo de aquecimento global não é invenção para culpar o agricultor? Não. Então tá, então diga para o seu Zé aqui. Tá. Vamos lá, o que é o aquecimento global? Né? O globo terrestre, né, o nosso ecossistema, ele esquenta e esfria. Isso leva milhares até milhões de anos para acontecer, de esquentar e esfriar. Né? A última vez que esfriou muito foi a era glacial. E hoje esquentou e a gente está numa janela de tempo ideal para o ser humano. Tanto que o boom da humanidade também, junto com desenvolvimento tecnológico, né, revolução industrial, etc. Mas você pode acelerar o processo de aquecimento ou esfriar.
Por exemplo, se um vulcão explodir e formar uma camada de sedimento na atmosfera que reflete as luzes do Sol, esfria. E você tem uma mini era glacial, então esfria tudo de uma vez só. Só que mata a planta, né? Porque vai sombrear. E a luz do Sol para de chegar, a gente esquenta por causa da luz solar, né? Dos raios infravermelhos e etc., da umidade no ar, né? Então, aquecer e esfriar acontece. Isso é natural. O que a gente fez foi botar lenha na fogueira, muita lenha na fogueira, e tirar da jogada a única coisa que regula o clima, que é o quê? Florestas. Então, ou seja, o ar-condicionado a gente arrancou fora e acendeu uma fogueira no ambiente. O que vai acontecer? Vai esquentar muito. Então, o aquecimento global, ele é um ciclo do planeta Terra, só que esse aquecimento que está hoje é causado pelo ser humano. Porque a gente botou lenha na fogueira e... É causado pelo ser humano não só pela questão da retirada da floresta, mas também pela questão de... Emissão dos gases de efeito estufa, São acelerados muito pelo desmatamento, pela queimada, pela emissão dos combustíveis fósseis. Então, o consumo do petróleo emite os gases de efeito estufa, que são os gases que aprisionam calor na atmosfera. Com muita umidade, muito calor, fica muito mais calor, muito mais rápido. Luciano. Só para acrescentar, nós temos como marco, em 2015, o Acordo de Paris, em que essa cooperação global, em consenso, estabeleceu a meta de manter essa temperatura em 2 graus e lutar para que fosse reduzida para 1,5. Então, essa COP... ela é a mais importante porque ela é na Amazônia, ela é a mais importante, como o presidente Lula disse, porque é a COP da verdade, vão ter que implementar algumas coisas dessa COP, vão ter que provar o que fizeram, e aí a gente já tem um déficit. Foi apresentado essa semana... Prometeram, né? Um relatório com as metas dos países e só 30 e pouco % das metas foram apresentadas. Então, essas metas que os países apresentam, elas são o norte, a bússola para que os governos façam as políticas públicas para conter esse aquecimento. Eu vou voltar ao seu Zé aqui. Pode voltar. Eu vou pedir para vocês serem bem pá. Tipo assim, ele está falando o seguinte, esse papo de aquecimento global não é invenção para culpar o agricultor? Diga para ele, é ou não é? Não é. Por quê? Não é. Porque o aquecimento global é real. É comprovado já. Ele vai ser prejudicado se aumentar a temperatura? Vai. Por quê? Vai, porque não vai produzir. Mas como não? Ele sempre fez isso. A produção dele para. Se a temperatura aumenta muito, seca. Sem chuva ele não planta. Tem isso também. Sem árvore não tem chuva. Mas por que não tem chuva? É porque há o aquecimento? Não. As árvores sequestram o carbono que... É isso, Jorge? Quase. É isso também. Mas, o clima... Você tá falando pro seu Zé. Tá. O clima é regulado pelas florestas. Né? Claro, tem vários fatores, mas onde você tem floresta, a árvore evapora, ela transpira. Ela transpira e joga a umidade na atmosfera. Só que quando ela joga a umidade na atmosfera, ela libera aerosóis também, ou mini partículas que ajudam a água, a umidade do ar a aglutinar. Quando aglutina, forma nuvem, não forma e chove? Já ouviu aquela floresta faz chover? Vocês já viram aqui na Amazônia, que não é comum lá no sul, mas é comum aqui na Amazônia, num dia bem quente, você olha e você vê a nuvem formando. Porque quando está muito quente, as árvores abrem os estômatos, que é o poro dela, e libera muita umidade que ela puxa das raízes, né? E libera muito aerosol. Então aglutina, aí você vê a nuvem formando rapidinho, tava um céu lindo, azul. O tempo tá fechando. Fechou, choveu. É a floresta agindo. Quando ela faz isso, não esfria? Esfria. Ela esfria, ela regula o clima. Tanto é que se você estiver aqui no Brasil, onde tem floresta, e for para a África, reto, em linha reta, e chegar lá é um deserto, lá tem uma variação de temperatura extrema. Né? De dia você tem insolação, de noite você morre de frio. Aqui, qual é a variação de temperatura aqui na Amazônia onde a gente mora? Pouca.
Pouquinho, 35, 40, 20 35, graus 40. o cobertor, como diz a música. É 20 Né? graus o nosso frio. Mas varia muito pouco, né? Em Foz do Iguaçu, que é onde tem variações mais extremas, eu já peguei 2 graus e peguei 45. Aqui, qual a menor temperatura que a gente já viu aqui? 18, né? Nem 18 isso. 18 tá frio. Tá muito frio, né? Mas dentro da floresta isso não acontece. Faz muito frio, segura, né? Floresta regula clima. Sem essa regulação e chover de forma regular, o que vai acontecer? Muita umidade não condensa, não forma nuvem, né? Vem a frente fria, o que acontece? Temporal. Aí acontece o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Por quê? Porque a umidade que sai da Amazônia e vai para o sul não choveu onde devia chover. Pantanal, né? Foi direto para o Rio Grande do Sul. Quando chegou lá, bateu na frente fria. 87 bilhões em prejuízo no ano passado por causa das chuvas no Rio Grande do Sul. Foi o que eles já chegaram, né? E a gente sabe. O agricultor, como é que é o nome? É o seu Zé? Seu Zé, imagine se fosse o seu Zé do Rio Grande do Sul, que teve as chuvas lá no passado. Aí ele entenderia, o que tem a ver comigo? Será que ele acredita agora nas mudanças climáticas? Que alagou tudo, ele perdeu tudo? Por quê? Se nunca aconteceu isso. Mudanças climáticas. E todo ano piora, porque no ano anterior, em 2023, teve uma tempestade lá, de chuvas, que foi uma semana. Ficaram desesperados. Aí eu falei, é só esperar que o tempo vai piorar. No ano seguinte, pior que foi só no ano seguinte já, foi muito pior. Então, assim, desregular o clima é isso que acontece. Um ano vai ter 5 meses de seca. Não vai ter água para o gado. Vamos ver no interior aqui quantos agricultores tiveram que vender o gado ou pedir para o vizinho abrir a cerca para usar o rio do vizinho porque o dele secou, porque a mata ciliar desmatada assoreou e muita seca, muito tempo, não tem água. Não tem água para o gado. O que eu faço com o gado sem água? Vende, ele vai morrer. Agora é importante falar para o seu Zé uma coisa, né? O seu Zé, infelizmente, ele integra a parcela que foi vítima desse negacionismo. Desse negacionismo climático. Vítima, né? Ainda é. Ainda é. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele dizia o quê? Isso é terror que fazem com o produtor, exatamente como o seu Zé está falando. E para dizer que isso não é verdade, que não é só terrorismo, nós temos os dados anuais de desmatamentos e queimadas que colocam, na última década, Rondônia sempre entre o quinto e o quarto lugar com a maior degradação. Nós temos Porto Velho sempre no topo na última década. Esse ano que houve, e todo mundo pode sentir, uma redução da queimada e do desmatamento. Então a gente sente isso. Não precisa nem olhar para o número, seu Zé. Mas quando o céu escureceu de fumaça, quando o Rio Madeira secou, ficou só a costela dele de fora, todo mundo viu e se assustou. Então é importante dizer isso. Em que lugar Rondônia está e por que razão? Porque existem órgãos que fazem esse levantamento, como o INPE, né, que deixam claro, a maioria dos incêndios florestais é por ação humana. E agora, recentemente, saiu um estudo. A maior culpa das queimadas, dos incêndios florestais, é do agronegócio. Ok, então pegando esse gancho aqui, nós vamos para um breve intervalo, mas pegando esse gancho aqui da Luciana, aí eu vou botar a outra aqui, a dona Néia, lá do bairro, lá de Cacoal, lá da tua terra, mulher. Ela diz o seguinte, se não pode desmatar, você falou aqui do agro, se não pode desmatar, como é que a gente vai viver e plantar? Mas aí vocês vão responder isso no próximo bloco. A gente vai e voltar. E volto mais para o segundo bloco do podcast Põe na Bancada. Nós estamos falando hoje aqui sobre a COP30, né? E a respeito do que ela significa para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos aqui o Almir Suruí, a Luciana Oliveira e o Diogo Hungria. E nós estávamos debatendo no bloco anterior, um pouco deixando claro como é que acontece a questão do aquecimento global, quem é que é o culpado por esse aquecimento
global. E um dos pontos que foi falados pela Luciana já no final do bloco é a respeito da questão do agro, do papel do agro nessa questão do aquecimento global. E eu deixei uma pergunta aqui da dona Neia, se não pode desmatar, como é que a gente vai viver e plantar? E eu estou fazendo essa pergunta principalmente pelo seguinte fato, que nós estamos em Rondônia, a população de Rondônia, principalmente na década de 70 e 80 do século passado, foi estimulada e acreditou piamente nisso, de que progresso significava desmatar e plantar. E muitos desses agricultores do agronegócio de hoje são fruto desse modelo do passado. O que está em xeque aqui é o seguinte, se aquela visão, aquele modo de operar daquela época ainda vai poder continuar operando hoje, principalmente com essas questões das mudanças climáticas que nós estamos falando. Então, vou repetir a pergunta da dona Neia. Se não pode desmatar, como é que a gente vai viver e plantar? Eu acho que a gente pode começar a responder perguntando para o Almir, como é que o povo dele, Pronto. o povo originário, vive aqui há 16 mil anos e não degradou a floresta? Bom, como podemos fazer, eu acredito que podemos continuar produzindo, né, de forma sustentável. O que está sendo questionado aqui, muitas vezes, dentro desses COP que nós estamos falando, é a maneira que as pessoas lidam com tudo isso, né? Porque é isso que a gente precisa mudar como uma política pública, como que o agronegócio deve andar como um parceiro ao meio ambiente, né? Porque o meio ambiente não é inimigo do agro, nem agro não é inimigo, pelo contrário, se a gente criar um critério como que devemos produzir em Rondônia de forma sustentável, agregando valor, né? Mostrando para o mercado o valor agregado que tem responsabilidade social, ambiental, cultural, né? E consciência econômica. É isso que o mundo precisa. Esse é o modelo que a gente está tentando criar dentro do território 7 de setembro do meu povo. Como? Né? Por exemplo, agora a gente acabamos de fazer parceria com a Embrapa para a gente estudar a viabilidade do pecuária sustentável. Né? O meu povo vai criar gado, mas só que é sustentável. Gado verde, né? Então como é que é isso, Almir? Como é, né, que é esse gado sustentável? A gente não vai desmatar onde tem nascente da água, por exemplo. A gente vai proteger. Se a gente, no passado, a gente desmatou o nascente da água, a gente vai começar a reflorestar, né? Reflorestar com floresta que vai produzir como cupuaçu, açaí, castanha, cacau, né? E vai daqui mais 2, 3 anos já vamos vai começar a produzir e a gente vamos industrializar, como a gente está criando também agora, né? Biofábrica de chocolate. Já temos chocolate do território 7 de setembro que a gente vai colocar no mercado, né? Então, quer dizer, é a forma que a gente pensa, né? Então, eu acho que o Rondônia não precisa desmatar mais nenhum centímetro da floresta. O que já foi desmatado já tem condição de produzir de forma sustentável, usando tecnologia das instituições de pesquisa e também conhecimento científico da instituição de pesquisa também, né? E pode produzir de grande escala usando esses conhecimentos, né? Isso que o Almir falou é excelente. E para responder ainda mais essa pergunta, é importante deixar claro que recentemente saiu um estudo, um levantamento do MAP Biomas, que culpa a agropecuária por 91% do desmatamento no país. Não sou eu que estou dizendo. Não são os indígenas, os ambientalistas, são os levantamentos reais. Agora, é a Dona Maria, né? A Dona Maria e as Dona Neia. A Dona Neia. A Dona Neia vai ter que compreender o mundo como ele está. E não... Você falou, foi dito que para desenvolver tinha que desmatar. Foi. Mas hoje, Roberto, 1 em cada 5 pessoas já vive num mundo diferente, já sofre impactos que outras não sofreram. Então, a gente está... Uma das principais agendas da COP30 é a agenda de adaptação dos governos, de adaptação das pessoas para essa nova realidade,
Então, não é sobre fortalecer esse negacionismo num estado que tem 10 bois para cada pessoa. Mais de 10 bois para cada pessoa. É natural que isso aconteça. Mas a gente tem que enfrentar esse negacionismo estabelecendo, se integrando a essa nova forma de ver o mundo, essa nova forma de viver e de produzir. Conhecimento, né? A gente tem que trazer conhecimento. Diogo, é possível, e o Almir já deu um caminho aqui da agropecuária sustentável, né? A Luciana fala aqui que nós temos uma base de 10 boi por habitante aqui. É mais ou menos isso mesmo. Muito boi, né? É possível criar gado respeitando o meio ambiente? Sim. Com sustentabilidade no nosso estado? Vamos lá. Que não sirva para desmatar mais. Perfeito. Né? Vamos lá. Isso. Aonde já está desmatado, vamos lá. A gente pode plantar árvores em 50% e produzir a mesma quantidade. Eu estou falando que a gente pode pegar a área de pecuária do estado, reduzir em 50% e produzir a mesma quantidade de gado. Então diga onde é que está esse caminho, que os pecuaristas com certeza estão olhando para você aqui. A pastagem pode ser sombreada em até 50%, isso já são estudos de nucleação. Você aumenta a quantidade de sombra, o gado come na sombra, anda menos, bebe menos água, porque gado, vocês já viram que gado não sua, né? Gado não sua. Gado tem que tomar água e ficar respirando. Então ele para de comer porque ele está com calor. Aí ele fica respirando. Por isso que ele vai na sombrinha da árvore lá. E você gosta de comer e ficar no sol? Não. Gado também não, né? Então ele gosta de comer na sombra. Tanto é que gado, se ele tiver como escapar para a floresta, ele passa o dia inteiro na floresta e vem comer à noite, na pastagem. Se você der a opção para ele, ele não fica no sol. Você está dizendo o seguinte... Então, você precisa de sombreamento. É perfeitamente possível. Nós que estamos em Rondônia, que sabemos que o agro tem um papel importante na economia desse estado e de que ele não é contrário ao meio ambiente. Dá para viver em paz aí, todo mundo, não é isso? Pelo contrário, o agro precisa e necessita do meio ambiente. Porque são serviços ecossistêmicos. A chuva não precisa? Precisa. Se não tiver chuva, o que acontece com a pastagem? Vai secar. Vai secar e não dá gado. Então, os serviços ecossistêmicos, que é aquele serviço que a floresta presta de graça para a gente, de graça, ela presta para você, para nós. A polinização, por exemplo. Soja sem polinização. Hoje aumenta a produção da soja em 30% só botando enxame de abelha. O cara aluga o enxame de abelha e leva lá na produção dele e aumenta em 30%. Sabe o que é 30% de produção a mais? É lucro, gente. É lucro, porque já ia dar lucro antes. É 30% a mais de lucro, só porque botou abelha. Por que está faltando abelha? Porque falta floresta, porque falta árvore. Então, isso é um serviço ecossistêmico que tem lá na floresta. Ó, o café do Paeté Suruí é dentro da floresta. Hoje, ó, só para finalizar, o ecossistema mais produtivo do planeta é a floresta amazônica. A floresta é produtiva. Ela só não está organizada no nosso modelo, reto, quadrado, alinhado. Tipo, produz só uma coisa. A floresta amazônica, no tamanho dela, produz muita comida e muito serviço ecossistêmico para o mundo inteiro, mas a gente desconhece, porque a gente não está lá estudando e mapeando. E o que a gente fala para o agricultor fazer? Vamos organizar. Ele podia plantar copaíba. Então, além dele ter gado, ele vai ter óleo de copaíba para vender. Cacau, café, castanha, que ele pode ter junto na pastagem, recuperando a mata ciliar para ele parar de perder gado lá no rio assoreado dele, né? As nascentes, que depois acaba a água. Então, na verdade, o futuro tem que ser regenerativo. Senão não tem futuro. O regenerativo é o quê? É recuperar as áreas florestais. É plantar na pastagem junto com gado. Árvore e gado, árvore e gado, junto. Sim, e quem vai pagar para fazer isso? E é isso que o governo, o presidente Lula... Quem vai pagar para fazer isso? O presidente Lula, ele insiste muito nisso. O Brasil não precisa desmatar mais nada. A gente tem que recuperar a área degradada. Tem que reflorestar. A gente tem que reflorestar e recuperar a área, restaurar. A restauração ecológica é mais ampla do que o simples reflorestar. O que o governo está propondo nessa COP de extrema importância? O TFFF, que é um fundo que o Almir se referiu logo no início do programa, que vai compensar os países pelo tanto de floresta que ele conseguir preservar, porque é menos emissão de gases do efeito estufa. Os países que não
que não cumprirem com suas metas ou serão penalizados ou deixarão de receber esses créditos. De quanto a gente está falando? De um fundo que, salvo engano, são mais de 125 bilhões, esse fundo, TFFF. Fora isso, tem o financiamento global, que atualmente a meta era de 300 bilhões e que essa COP propõe seja alterado para mais de 1 trilhão. Então, o mundo está se organizando para viver diferente. E todo mundo vai ter que entender. O gado verde, né, com selo de regenerativo, eu não lembro qual, pecuária regenerativa, acho que eles estão chamando mesmo, vai ter um valor melhor de mercado, ele se paga. E, por exemplo, se você está investindo, olha só, 1 quilo de semente de mogno chega a custar R$3.000 no Mercado Livre. Uma árvore adulta dá 1 quilo. Então, uma árvore adulta, por hectare, rende mais do que gado. Só uma árvore. E quanto tempo para essa árvore começar a produzir? Isso leva tempo. As sementes depende do mogno. Pode levar 30 anos, pode levar até 30 anos. Mas eu não estou falando só de mogno. Cacau leva 2, 3 anos. Eu estou falando de diversificar. Por que você vai apostar em uma coisa só? É o nosso modelo monocultura. Eu só aposto em um único negócio. Aí dá errado mesmo. Que dá menos claro que trabalho dá errado. E mais dinheiro. Dá tipo assim... Não, dá menos trabalho, mais dinheiro não. A agrofloresta já dá mais dinheiro, Na né? cabeça de quem produz. A agrofloresta dá mais dinheiro, porque você vai... Cadeia produtiva. Cadeia produtiva. Quantas coisas vocês conseguem produzir no território falar da floresta? sobre o que é agrofloresta. Banana, cacau, diga aí, açaí, cupuaçu, castanha, copaíba, andiroba, todas as sementes para restauração. Mogno, cerejeira, né? E hoje a gente também, eu iniciei reflorestamento do meu território em 2005. Né? De quando o pessoal fez, a gente iniciou em 2005 o reflorestamento, o que nós já plantamos já estão produzindo, como castanha, como muito semente de cupaíba, né? Já produziram. Então, o semente, o povo Paitê-Suruída, lá da minha aldeia, já vendeu. E vale mais, né? Não ganha muito, eles estão ganhando dinheiro. Né? Vendendo semente, gente. Né? Então, quer dizer, para você ver, produzir de forma agrofloresta também pode agregar o valor. E para você ver, né? Nunca teve na história do Brasil o café deu 100 pontos de qualidade no Brasil, até agora. Mas esse ano deu, aqui no Suruí. Vocês foram premiados recentemente, não foi isso? Foi. Como é que foi isso aí? Conta essa história. Fala aí. Não, porque esse modelo... Com café. Com café. Com esse modelo de agrofloresta, pertinho da floresta, né? Então, cada vez mais está tentando aprender como transformar o nosso café de qualidade. Talvez não tanto quantidade, mas qualidade, né? E dessa forma eles conseguiram esses 100 pontos de café e foi premiado lá em Minas Gerais, São Paulo. Lá no agora com o café também, o Suruí também tirou o 3º lugar, né? Então assim, isso quer dizer, o meio ambiente é amigo do desenvolvimento, né? Então, assim, quando a gente está produzindo, então a gente tem que produzir como a gente estivesse produzindo para nós, né? Como que a gente vai produzir um produto ruim para alimentar as pessoas? É isso que a gente tem que parar com isso, né? Isso que o mundo discute dessa mudança climática, sobre a mudança climática no COP30. Qual o modelo que tem menos impactos negativa e mais impacto positivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Financeiramente, né? É importante dizer também que a COP, essa COP, ela tem um diferencial. Ela vai incluir nesses debates importantíssimos questões de gênero, os povos originários. Os povos originários contribuíram com a pré-COP com cartas
fizeram uma carta, ou seja, são as vozes São as vozes, da floresta. Mas e o que a gente entende quando a gente traz no NEA a floresta, vocês não precisam usar agrotóxico lá, precisa? Pesticidas, herbicidas, adubos, estão sempre saudável, né? E quando tá seco aqui, tá seco lá? Não seca, né? A floresta não seca. Você não precisa adubar, você não precisa irrigar. Porque tá dentro da floresta. O problema não é ele, né? É a larga escala. Como que, o que o escala. Roberto se refere a isso? Como é que a larga escala vai se integrar a essa proposta? Mas de diversificação. Mas como a gente quer melhorar a quantidade, aí os profissionais da área estão dizendo que a gente precisa usar um pouco de adubo, irrigar um pouco, ou usar a inteligência. Como é que é? O adubo orgânico, né? É um insumo, é um manejo. Na manejo. verdade, é um manejo. Daí aí você entra na área do manejo. Então eles Porque podem... a floresta você não exaure ela. E quando você quer produzir em quantidade, você acaba tirando, tem que colocar alguma coisa em troca. Né? Então, pode ser esse substrato que vem de outras culturas, a casca do cacau e tal, você tem que trazer matéria orgânica de volta para o solo para ser alimento. Né? Então, mas você consegue fazer isso. Eu vou fazer uma pergunta. Uma coisa é conversar com a Almir, que tem toda a sabedoria dos povos originários e estão aplicando isso lá no seu dia a dia. A outra coisa é um pioneiro que está lá, que consta no nosso hino. O pioneiro veio para cá. Veio para cá em busca de uma melhor qualidade de vida. Ele veio para cá para isso. Ele veio para cá para fazer mal a coisa nenhuma. Só que disseram que o modelo era aquele. Tá? Hoje, eu já vejo vários segmentos da economia nossa aqui. Tem claro isso, que não precisa mais desmatar. A questão de uso de novas tecnologias, necessariamente não esse modelo, mas já tem claro, ou vai para o confinamento, já sabe que não precisa mais desmatar. E já compreenderam também de que sem floresta não tem água. E se não tem água, não tem água. Não tem nada. Tá certo? O que eu estou querendo trazer aqui é o seguinte, que não há esse conflito entre quem defende o meio ambiente e quem é do setor produtivo. Isso ainda está presente na cabeça de um segmento do nosso Estado. Ainda há, mas eu não sei. Talvez ainda majoritariamente. Seja talvez ainda seja majoritário. Infelizmente. Tá? Mas é conhecimento. Mas é isso. Mas é um modelo muito imediatista. Assim, vamos tocar, mete o motosserra e derruba tudo. É mais fácil. Sim, mas depois vai ficar sem. Quando eles compreenderem e quando sentirem na parte mais sensível do ser humano, que é o bolso, aí vão ter que ceder, porque o maior prejuízo, o prejuízo que o agro teve agora na seca de 2024 foi escandaloso. Então tá provado. Tá provado com os extremos climáticos, os prejuízos que eles causam no agronegócio. Seca aqui e chuva no sul, né? Desregulou. Eu não tenho muito o dado preciso aqui, mas dos agricultores de Rondônia mesmo, esses que chegaram há muito tempo, não há conflito aí. Já parece estar muito tranquilo, já está estabilizado essa questão da produção. O negócio são nas novas fronteiras que querem abrir. E essas novas fronteiras é em cima das florestas. Não precisa esse é que é o problema. Não é de quem já está consolidado. Quem está consolidado já tem claro isso. Só o que acontece? Mistura-se o agro. Porque você tem dois agros. Você tem o agro, esse modelo mais empresarial, e esse que já está consolidado. E tem um agro predatório, que é esse que, na lógica de abrir novas fronteiras e derrubando e desmatando tudo, só que se mistura. E nós temos que separar isso. Não dá para continuar mantendo esse conflito entre a questão ambiental e a questão produtiva. E muito... Não pode falar. Não, era um exemplo de um agricultor do interior aqui do estado. Eu sou José. Ele produz cacau. Ele tem 9 hectares. É mini, né? 9 hectares. E eu conheço uma família que tem 120 hectares, gado leiteiro. Ele tem cacau em 9 hectares, 4 produzindo. Ele tem uma renda maior que 120. E você olha, eu subi com um drone, não tem nada de pasto na área dele. É cacau, tudo misturado junto. Ele, não, eu faço uma floresta, eu gosto. Né? E ele produz tanto que ele fala, nossa, e ele trabalha bem pouquinho por ano. Porque o gado é todo dia, né? Eu já trabalhei na fazenda de gado. Acordar todo dia, não tem final de semana, não tem Natal, não tem sábado, né? É sem parar, infinito.
e deixa um dia, não tira o leite do gado um dia para tu ver o que acontece. Né? Você perde, né? Você tem prejuízo. Agora, Roberto, você falou uma coisa aí com relação ao agronegócio, né? Quem tem culpa, quem não tem culpa. Vamos pegar como exemplo aqui a tentativa do governador Marco Rocha de praticamente extinguir a Resex Jaci-Paraná. Praticamente extinguir a redução do Parque Estadual de Guajará-Mirim, na justificativa para restringir, desafetar 190 mil hectares, praticamente 80% disso da Resex Jaci-Paraná, ele colocou lá, existe na região da Resex uma boiada de 190 mil cabeças que a gente precisa deixar que se desenvolva. Ele falou isso, né? Aí eu te pergunto, quem ali naquela região tem O seu Zé tem 50 cabeças de boi? 200? 300 já é um dinheirinho. Agora, nós estamos falando de 190 mil cabeças. O predatório. Que era justificativa. Esse é o agro predatório, né? Esse é o agro que a gente fala mal, vamos dizer assim. E eu tenho um artigo que mostra o quanto vale a floresta em pé. O quanto custa para todos eles, para todos nós. Se a gente tivesse que pagar pelos serviços ambientais que ela presta, que é a chuva, a polinização, a sombra, a água nascendo na mina d'água para ter o rio, para o gado beber água, quanto custa pro gado e cada um dos agricultores, aquele que vive do leite, ter água lá no rio? Quanto custa? Quanto se a gente tivesse que pagar a floresta amazônica? Se tivesse uma ente, né, uma dona lá, né? Vocês vão pagar pelo serviço que eu estou prestando para vocês. Sabe quanto custaria? $5.300 por hectare por ano. Que cultura no agro dá $5.300 por hectare por ano, que é R$30 mil por hectare? Nenhuma na terra. Agora, a gente não teria relação... dinheiro para pagar. Era bom me falar dessa relação que o indígena tem com a floresta, que é diferente. Né? A Chay falou disso no discurso dela na ONU. Ela falou, meu pai disse, temos que ouvir os animais, as árvores. Então, era legal ele explicar essa relação que eles têm. De respeito, né? De respeito. O pessoal fala, a Amazônia é o pulmão do mundo. Para mim, a Amazônia é o nós vamos ventre. fazer assim, nós vamos para o intervalo e você vai voltar atendendo aqui o questionamento da Luciana. Beleza. Vamos rapidinho e já voltamos. De volta para o terceiro bloco do podcast Foi na Bancada. No bloco anterior, a Luciana fez um questionamento para o Almir com relação à relação dele com a floresta. Foi isso, Luciana? Que a filha dele se referiu no discurso na ONU. Quem é a Chay Suruí. Quem é a Chay Suruí? A Chay Suruí falou, meu pai disse que a gente tem que ouvir as árvores, os Onde animais. foi que a Chay falou? Numa assembleia da ONU. Mas quem é a Chay Suruí? A Chay Suruí hoje é ativista, estará na COP representando e foi representando quem? Representando a Canindé, representando a juventude indígena, representando o Brasil. Verdade! Brasil, a COP, ela está no conselho. Exato. E ela é filha de quem, Luciana? Do Chay. Almir, diga lá, Almir. Como eu falei antes também da minha fala, né? Que a gente precisa usar conhecimento, sabedoria. Né? Então, o que a minha filha falou na fala dela dentro da ONU é que nossa cultura tinha essa de ouvir a natureza, né? Porque cada símbolo que a natureza lança é um comunicado, né? Que vai acontecer muita chuva ou menos chuva, ou você tem que planejar coleta dos produção, né? Ou esse ano não vai ser possível pescar, né? Porque a gente pescava com timbó, né? Então, esse comunicado que a floresta façam para que a gente possa então usar serviço da floresta de maneira planejada, responsável e sustentável, né? Cortar
e planta uma, duas, né? Então era assim. Então, cadeia produtiva para nós é essa, né? A gente planejar o uso do serviço ambiental. Por isso que eu sempre falo que eu tenho uns amigos também de agronegócio, né? Conversa com eles também, né? Sempre falo, então, por isso que vocês têm que tomar liberdade de que juntar com a floresta, né? Porque o agro vai precisar. É assim você vai agregar o valor, porque um mundo onde que eles vão exportar, daqui a pouco eles vão exigir que o produto do agronegócio seja, que tenha o selo de certificação de responsabilidade ambiental, por exemplo. Então eu quero preparar esses meus amigos para esse futuro que pode acontecer, né? E é isso que a gente quer modelar dentro do nosso território. Até o ano passado, era impossível uma terra indígena ou uma líder de um povo dizer para o governo, eu quero criar gado dentro da terra indígena. Quando eu vi que o gado era uma grande ameaça dentro do meu território, e como líder eu tive que buscar essa parceria com o governo, discutir o modelo que eu quero. Não é como que eles querem. Mas eu vou usar conhecimento científico da Embrapa, que é a assessoria da agronegócio, da assistência técnica da agronegócio, né? E também eu vou usar conhecimento tradicional do meu povo. Juntando os dois, eu vou abrir um novo modelo de criar gado, né, na Amazônia. Tudo bem. Nós vamos aqui, eu tenho aqui a Roberta aqui, que é lá de Ji-Paraná. Ela fala o seguinte, que quem polui mais são os países ricos. Por que o Brasil tem que se preocupar com isso se são os países ricos que poluem? Será? Boa pergunta. Diga Será? lá. Ela está certa ou está errada? Hoje a poluição do Brasil, 70% da poluição do Brasil, eu vou ter que apoiar a nossa amiga aqui que falou, é o agronegócio. 70%. E no mundo o agro polui muito. Mas é o agro em função da derrubada das florestas, também, isso ou não? Não, do adubo nitrogenado, né? Tem eutrofização de ambientes, né? Que é quando você aduba demais, quando você... Por que os lençóis freáticos estão contaminados hoje? Com agrotóxicos, né? Você vai na torneira em São Paulo, tem agrotóxico. Tem um site que diz quais municípios estão contaminados. Então, você vai lá, compra o alimento orgânico e lava na torneira de casa. Você fala, para que está poluída, né? Então, sim, os países poluem muito carbono, né? Eles têm indústrias, eles também poluem bastante, mas não é só eles. Eles também, porque eles têm um consumo maior também. Dizem que o Elon Musk sozinho polui o equivalente à África, né? Ou um país. Não, equivalente a um país, né? Sozinho ele. Então, assim, sim, eles poluem mais, consomem mais. Mas a gente também polui bastante. Nós estamos indo para o final aqui, mas antes do final, tem aqui o seu Dário aqui, lá de Machadinho. Ele pergunta, o que a gente pode fazer para ajudar? Vamos começar pelo Almir. O seu Dário aqui, lá do Machadinho. O que a gente pode ajudar nesse debate é mudar a maneira que a gente produzir, né? Porque se a gente não começar a mudar, realmente a gente vamos caminhar no maior prejuízo que pode acontecer, né? Eu sei que a gente não vai resolver, a gente não vai voltar de novo a clima como deveria ser. Mas agora, esse momento, grande emergência é de manter do jeito que está. E como que a gente vai fazer isso? Né? Mudar realmente, né? Agora, como eu falei, né? Agora a gente tem que reflorestar, né? Mas não de qualquer maneira. Eu acho que a gente tem que ter consciência de que precisamos criar cadeia produtiva de agrofloresta. Plantar aquele que vai dar produção de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. Então, assim, você vai ter, todo o tempo, você vai ter grande produção
sustentável, que vai cumprir o que você iria ganhar com ou desmatamento e outras maneiras que você poderia fazer. Né? Então, agora é essa. Usar orientações da instituição de pesquisa que estão ali, como é que deveria ser. E importantíssimo que, dentro desse COP30, quem que vai estar lá representando o Brasil, né, deveria dizer que a consciência econômica tem que valorizar o produto sustentável. A gente está falando de poder de convencimento, né? Como que eu vou convencer o agronegócio que a saída é por aqui, que se não for por aqui não vai mais ter agro, né? A gente está... E esse é um debate sobre a COP, que vai ser realizada agora em novembro, semana que vem. E essa COP, nós estamos reunindo 197 países para se inserirem nessa preocupação do clima, mas é um processo de 30 anos. A COP vai completar 30 anos. Então, imagina para chegar na sociedade brasileira, na sociedade rondoniense, essa concepção de novo mundo. E é isso que a gente tem que perseguir. Informação, Roberto. Não adianta eu falar assim, olha, não queima não faz queima na sua casa, não vai jogar entulho na rua. Isso é pouco. As pessoas têm que vencer essa barreira da desinformação, que aqui causou sequelas imensas e linkadas ao agronegócio destrutivo. O Dário, lá do Machadinho, quer saber o que ele pode fazer para ajudar. Como o Almir disse, o que tiver ao alcance dele. Primeiro, se ele tem a informação, passar para frente. Nos ajudar sensibilizando as pessoas. E o que ele puder plantar, ele plantar. O melhor momento de plantar foi lá, na primeira COP. O segundo melhor é agora, né? Então, assim, é se informar e produzir com inteligência. No final, você falou, muito bom, vamos ouvir e vamos trazer inteligência com diversidade. Mas no final, eu pessoa, Diogo, o que eu posso fazer? Plantar árvores. Eu acho que é a melhor forma, porque quando você está plantando, você está dando exemplo. Aí o cara perguntar, por que você está plantando? Então vem cá que eu vou te contar a COP, a mudança climática, aí você traz tudo. Mas você pode começar com um exemplo. Deixa eu falar da nossa iniciativa, que é importantíssima. Nós temos um bloco que você ajudou a fundar, o Bloco Pirarucu do Madeira, 33 anos, completa agora em 2024, e a gente está com uma ação que lançamos nesse carnaval. Dentro do carnaval, cada folião uma muda. Como não há uma medição, né, exata sobre a quantidade de foliões, deu muita gente, nós vamos plantar agora, fazer 3 plantios, junto com a Ecoporé, uma ideia da Ecoporé, e são 6.000 mudas que serão plantadas em áreas degradadas. O que a gente pode fazer? Eu não sei, a gente está fazendo isso no meio do carnaval. Então, a ideia de que você falou, né, tão simples, plantar árvore, plantar, parece simples, besta, mas é isso. A gente pelou tudo, agora a gente tem que plantar e plantar. Nós estamos encerrando. No final, eu vou abrir para vocês fazerem as considerações finais. E dentro dessas considerações finais, qual a expectativa de vocês para essa COP30? Quem começa? Pode ser comigo? Vai. Eu acho que é sempre necessário esse ambiente que você nos proporciona aqui, para que as pessoas assistam, questionem, briguem, fiquem bravas, né? Mas se movam, né? Não fiquem na mesma, pelo amor de Deus, né? E procurem, como seu Dário, né? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Esclarecer, saber o que está acontecendo, no mínimo, né? E tentar entender, né? Como é que é o povo originário, como é que a gente faz. E a expectativa de implementação, né, da COP, que traga ação, né? Que o que prometeram lá na COP28, né, do fundo bater o martelo, ele começar a funcionar para trazer recursos para os países como o nosso, que vai sofrer muito mais com as mudanças climáticas, né? E deixo aqui, então, essa minha visão, né?
de que eu acho que tudo pode se transformar em plantio de árvores, que eu criei o meu pé de árvore para viabilizar isso para tudo e qualquer um, empresas, etc. Porque a orientação pode te procurar. Pode procurar, a gente tem tecnologia para isso, monitora por satélite, ajuda, implementa nos territórios também, nas fazendas, monitora fogo, tudo, e ainda ajuda a trazer recurso para restaurar essas áreas, porque é o que eu entendo, a gente... Plantar árvore tem que dar dinheiro, tá? Não é cortar não, tá, gente? Então, e tem que dar dinheiro para todo mundo. E eu acho que é isso, essa é a minha consideração. Luciano. Bom, quero agradecer por estar aqui, né? Acompanho o Põe na Bancada já tem um tempo. Peço aos meus seguidores que também acompanhem, sigam, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. São pequenas ações, Alberto, que levam debates como esse longe. E é assim que a vida está se transformando, às vezes a gente nem percebe, né? Então, primeiramente, muito obrigada. E quero dizer que a minha expectativa com a COP é positiva. Eu acho que esse grande esforço global para conter esse aquecimento global, essas crises climáticas extremas, que estão provocando extremos como que a gente viveu aqui na Amazônia, é o que a gente tem de mais sólido, por mais que demorado, né? São 30 anos que esses chefes de Estado estão sentando na mesa para conversar, porque não é fácil, né? Então, eu acho que é o que a gente tem de mais sólido. Quando a gente joga a toalha e fala, não tem jeito. Não tem como não tem como criar gado de outro jeito. Não tem como fazer uma roça, plantar sem derrubar tudo. Não tem. A gente está decretando o nosso fim. O fim do planeta. Isso é fato. Então, a minha expectativa é de que essa COP, de fato, resulte num acordo mais sólido, maior, né, de controle dessa temperatura, que traga mais dinheiro para a gente investir nesse novo modelo de viver, vamos dizer assim. Não é do agronegócio. É de viver. É um novo modelo de viver. E é isso. Pô, Roberto, eu também quero parabenizar pelo esse espaço tão importante, né, para debate em todo o tema, né? Então, muito obrigado pelo convite. E dizer que, como um líder de um povo, a gente tem tentado debater o desenvolvimento sustentável como instrumento de mudança na sociedade mais justa, né? Mais desenvolvida intelectualmente, né? Então, assim, por isso que eu vejo que a gente precisa levar essas informações aonde que pessoas não acreditam que desenvolvimento sustentável é o melhor caminho possível. E dentro do nosso território tem demonstrado isso, né? E a mudança climática também demonstra que existe, é um fato. Por exemplo, hoje tem uma indústria de castanha que a gente instalou, conseguiu, está lá pronto, não está funcionando porque está faltando castanha. Ano passado não teve castanha na Amazônia toda. A produção deu muito pouco por causa da mudança climática. Hoje, a gente está iniciando também o biofábrica de chocolate. Já tem chocolate do território 7 de setembro. Então, assim, esses trabalhos que a gente está fazendo como um modelo sustentável gera emprego não só para o povo indígena, é para o nosso estado, para o nosso Brasil, né? E dá retorno econômico para nosso município. Né? E eu estou muito feliz e por isso eu estou indo para a COP, né? Eu vou apresentar esse modelo para os nossos líderes, né? Porque eu fui aprovado como um dos delegados da delegação brasileira, né? Então eu vou dar acesso a todos os líderes que eu posso ter, né? Então discutir com muita responsabilidade como é que nós devemos desenvolver a nossa Amazônia, pensando pessoas que vivem aqui, como eu, como nós, né? E papel nosso é contribuir com isso,
dizer para o mundo o que nós queremos. Não ele dizer para a gente o que nós temos que fazer. E por isso, o modelo tem que sair daqui, da gente, como que a gente quer desenvolver nosso Estado. Bom. Obrigado. Quero agradecer a vocês, dizer para vocês que nos assistiram que o episódio de hoje ele trata da COP30, né? Principalmente o que isso tem a ver com a gente. Mas se você já sofreu aquele calor, tá? Falta d'água, fumaça, isso tem tudo a ver com a COP30, isso tem tudo a ver com o que esses líderes vão discutir lá em Belém no próximo mês, e os nossos representantes vão levar o pensamento do nosso Estado e o que eles acreditam que é necessário para que a gente tenha um mundo socialmente e ambientalmente correto. Um grande abraço a vocês e espero que vocês tenham gostado, e a vocês, muito feliz por tê-los participando aqui. Foi muito bacana a presença de vocês. Um abraço.